Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou trazendo uma videoresenha acerca de uma obra muito famosa do escritor escocês Arthur Conan Doyle, né? Então hoje eu vou falar de um personagem muito famoso que ele criou, né? Infelizmente é fictício, né? Mas é uma grande referência aí, né? Da literatura britânica, sobre contos policiais, né? E assim, que trouxe um novo olhar para todo mundo, né, que gosta, né, desse tema aí dos contos de Arthur, né? Ele criou essa personagem, né, junto com seu fiel companheiro, o Dr. Watson, né? Então, eu vim apresentar um pouco o livro, né? Falar sobre esse livro fantástico, né? Que é esse de Sir Arthur Conan Doyle, né? Ele tem 18 centímetros, né? Esse livro físico, mas na internet ele está disponível ainda, né? No formato e-book, né? Ele tem 144 páginas e tem 5 contos, né? Dentre eles tem a Faixa Malhada, que foi o que eu escolhi para fazer esta resenha. Então, vem comigo. Então, Sherlock Holmes foi apresentado ao mundo, né, na obra de Arthur como um estudo em vermelho, né? Foi apresentado lá, mas infelizmente não tenho essa obra aqui, né? Aqui eu só tenho as principais, como diz o título do livro, né? As melhores histórias de Sherlock Holmes, mas não significa que sejam as únicas, né? Porque são grandiosas e riquíssimas, como eu falei. E aqui no livro eu tenho algumas informações, né? Que o livro foi traduzido para o português no ano 2005 a 2006, né? Aqui não está especificando, mas foi em Porto Alegre, né? Por uma editora chamada LIPM, né? Eu não sei se é em inglês. E tá aqui que é uma coleção pocket, né? Como vocês estão vendo, é bem pequeno o livro e um pouco velho, né? Mas não vamos entrar no assunto. E assim, eu gosto bastante desse livro, é um tema que me chama a atenção e eu acredito assim que seja destinado a pessoas que gostem, né, desse tema de resolução de crimes, né? Porque aqui, nesses casos, né, que ele vai citar aqui, são crimes quase insolucionáveis, né? Você vê que você acaba se colocando no lugar dos personagens e você tenta entender o que está acontecendo lá dentro e você nem percebe que todas as pistas já estavam aqui. Então, é algo que não estava escondido, né? Bem, uma das primeiras obras quando a gente vai ler o livro é a Faixa Malhada, né? Como vocês estão vendo, eu marquei muito aqui porque é interessante ressaltar que já começa com uma narração em primeira pessoa de um dos personagens, né? Que nesse caso aqui é o Dr. Watson, né? Dizendo que estava dando uma olhada nas suas anotações acerca de alguns 70 estranhos casos que ele enfrentou aí com seu amigo. Então, ele disse que no início de abril, no ano de 1883, ele é surpreendido com seu amigo Sherlock Holmes em pé ao seu lado, e olha que Sherlock não gostava de acordar cedo, né? Então ele disse que havia um motivo em especial dele estar tirando o Watson da cama, né? Que era a chegada de uma cliente muito aflita querendo falar com eles, né? Então quando eles vão até lá, eles descobrem que estão falando com Ellen Stoner, né? Que é uma aí das enteadas, né? Do Dr. Hollywood, que era uma pessoa assim muito repudiante, um dos maiores suspeitos acerca assim do mistério que eu vou contar para vocês, né? Por quê? Porque Ellen Stoner é irmã de Julia Stoner, né? Então, o Dr. Hollywood se casou com a mãe delas e quando a mãe delas morreu, elas foram morar com eles, né? Então, assim, há 2 anos antes de Ellen ir procurar Sherlock Holmes, ela assim cita que a irmã antes de morrer falou, né? Ela gritou, né? Sobre uma faixa malhada. E a irmã, né, a Ellen, escutava assobios, né, vindo do quarto e não sabia, assim, o que tinha acontecido, porque era um caso realmente muito misterioso essa morte de sua irmã, né, dentro de um quarto muito fechado e o principal suspeito ou eram ciganos, né, com alguma faixa malhada, assim, de tecidos por aí, ou era o seu padrasto. Então, o que aconteceu? Quando Sherlock e Watson decidiram aceitar o caso e foram até a cena do crime, mesmo com a vítima não estando lá, né, eles descobrem assim acerca das deduções de Sherlock, né, que havia muitos rastros lá, né. Então assim tem uma passagem que é muito interessante, né, que é uma das conversas de Watson com Sherlock dentro da cena do crime, né, onde o Watson fala: "Você fala em perigo.
Evidentemente, viu mais do que era visível para mim naqueles quartos, e Sherlock responde: Não, mas temo que tenha deduzido um pouco mais. Imagino que tenha visto o que vi. Bem, então quando eles têm essa conversa, né, Watson percebe que as habilidades de dedução de Sherlock são extraordinárias e por mais que ele já tenha vivido diversos casos, a faixa malhada foi um dos que assim mais marcou eles e também os leitores que estavam de fora, porque era um caso assim bem misterioso, né? E as únicas pistas que a gente tem sempre esteve aqui, né? No começo do livro até o final, assim, do capítulo do conto, né? Por quê? Porque o padrasto, ele criava animais, assim, excêntricos, né? Da Índia, como leopardos, babuínos, incluindo uma coisa que vai aparecer aí, né? Então, Sherlock, ele mesmo entrevistando ciganos e o próprio padrasto, né, ele descobre o que foi que matou Julia Stoner, né? Então, assim, é uma coisa muito surpreendente a gente ir enxergando ao longo que a gente vai lendo, né, esse percurso, né, de como o Sherlock descobriu que realmente matou a Julia, né? Que é algo extraordinário, fantástico, né? Para uma mente humana comum, né? Nos dias de hoje, né? E também naquele tempo, né? Ter esse tipo de análise sobre os fatos, né? E essa dedução que Sherlock tinha. Então, a investigação não para por aí, porque Sherlock e Watson, eles vão ficar de vigília, né, no quarto desse padrasto dessas moças, e eles vão encontrar uma faixa malhada, enrolada, né, no corpo dele, com ele já morto, né, claro, e assim, ele vai estar com um chicote sobre ele, sentado em uma poltrona. Então, assim, no quarto desse padrasto das moças, tinha um cofre grande e sobre ele tinha uma tigela de leite. Então, assim, eu não posso revelar o que matou e como foi que tudo isso foi arquitetado, né, e por quem foi. Mas é um fato muito interessante, assim, essa parte de que todas as pistas estavam ali e a gente meio que fica pensando, nossa, como eu não prestei atenção nisso, né? Então é algo que quando a gente vai acompanhando, a gente fica muito, muito concentrado mesmo. E quando a gente percebe essa parte já do final, né? Os motivos, né? A gente fica perplexo porque é uma história assim, não só essa, mas todos os outros contos, né? De Sherlock Holmes aqui. Tem coisas assim extraordinárias acerca da dedução dele, então eu recomendo muito a leitura desse livro, né? Eu só tenho coisas boas a dizer sobre ele, elogiar, mesmo que ele esteja velhinho, né? Mas a faixa malhada é muito interessante e eu recomendo a leitura. Eu agradeço a todos pela atenção,